Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao nosso módulo 3 desse curso Como fazer apresentações matadoras. Como fazer aulas também, né? Não são só apresentações. Nesse momento agora, nós chegamos na hora de falarmos a respeito de fontes. Então, o primeiro momento agora que nós vamos falar, nós vamos dedicar esse módulo 3 a entender um pouquinho a respeito das fontes e como é que elas funcionam nas apresentações. Obviamente, quando eu falo de fontes, eu não estou falando de fontes de água, mas sim em fontes de escrita. Como é que nós conseguimos organizar uma apresentação para que ela se torne legível, atrativa e que possa ter uma fonte, letras que chamem a atenção do nosso público. A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito disso é verificar a história e perceber quem é que mudou as questões relacionadas às fontes, apresentações e como transcreveu a parte escrita das fontes para a parte digital. Nós estamos falando de Steve Jobs, talvez um dos caras mais geniais dos tempos modernos, né, que faleceu há alguns anos de câncer de pâncreas e que mudou a perspectiva geral da questão das fontes, como nós vemos hoje a questão da informática, a questão do digital aplicado ao design, aplicado à modernidade. Porque, como a gente tem essa frase aqui muito clássica do Steve Jobs, né? O stay hungry, stay foolish. Então ele que cunhou essa frase, né? Então ele havia no início de tudo largado a faculdade que ele cursava, né, e decidiu assistir num desses períodos que ele saiu da faculdade aulas de caligrafia que eram oferecidas gratuitamente pela universidade. Naquela época, eram espalhados pela faculdade, pelo campus da faculdade, pôsteres e etiquetas escritos com uma bela caligrafia. Então Steve aprendeu sobre fontes com serifa, sem serifa e sobre como variar a quantidade de espaços entre as diferentes combinações de letras. Mesmo que aparentemente nada disso tivesse muita utilidade para o Steve Jobs, ele aplicou esse conhecimento adquirido nas aulas daquele curso de verão sobre caligrafia no primeiro computador, o primeiro Macintosh. Esse foi o primeiro computador com uma tipografia bonita, fontes múltiplas e proporcionalmente separadas. Provavelmente, se Steve Jobs nunca tivesse frequentado essas aulas, nenhum computador hoje teria uma tipografia maravilhosa e tantas ferramentas que nós temos hoje. Então, a tipografia, ela vem do grego typos, que significa forma, e de graphen, que significa escrita. Quando a gente fala de tipografia, então nós estamos falando da forma a qual nós escrevemos. É um processo de mecanização da escrita através feito da tecnologia para reprodução de textos em séries. A tipografia também é um termo utilizado para definir os estudos dos tipos das questões de letras que são utilizadas até hoje. Desde o início de tudo, o homem ele buscou meios de se comunicar, de se expressar entre o mundo, em relação ao mundo, e as pessoas que estavam na volta. Portanto, bem antes do início da escrita, ou até mesmo de Steve Jobs, o homem já se comunicava através de sons, cantos, gestos, desenhos, as pinturas, danças e esculturas. Após o desenvolvimento da fala, e obviamente a comunicação oral, é que surgiu a necessidade de criar registros, de preservar e de repassar essa memória adiante. E, consequentemente disso, foi a necessidade da invenção da escrita. A escrita ela foi inventada pelos chineses. Eles foram os primeiros a criar um sistema de tipografia muito antes de Gutenberg, que é o cara que mudou completamente a questão da multiplicação de textos e publicações no mundo. O primeiro cara, então, o chinês, foi o inventor Pi Xuan, por volta de 1040 depois de Cristo, que desenvolveu essa questão de máquinas também para poder fazer esse tipo de escrita. Os tipos eles eram feitos em argila, madeira e também bronze, e eram dispostos numa tábua, aquilo que eles chamavam de wamba, que significa tábua viva. Então eles conseguiam mudar essas questões
da reprodução em série de textos utilizando esses materiais de argila cozida, madeira e bronze, bem antes de Gutenberg. Gutenberg é talvez o inventor mais famoso do ponto de vista de tipografia, né? Porque o grande inventor foi ele. Ele, através dessa máquina, a prensa com tipos de metal, Johann Gutenberg, em 1450, inventou essa máquina que possibilitou a produção em série dos textos. Nos séculos seguintes, no século XV, ele imprimiu a primeira Bíblia de 42 linhas, que foi o primeiro livro impresso e a primeira comprovação da eficiência da tipografia, que foi composto por 642 páginas, e ele teve uma tiragem que foi de aproximadamente 200 exemplares. Imagina falar sobre 200 exemplares hoje, chega a ser ridículo, né? Com isso, Gutenberg também tornou mais acessível os livros e a cultura. Ele tirou o monopólio dos mosteiros e abadias que eram responsáveis por transcrever esses livros manualmente. Então, antigamente, para você ter uma cópia de um livro, você precisaria de um monge, precisaria de uma pessoa que transcrevesse todo aquele livro manualmente, e aí havia uma cópia. Então, a passagem de conhecimento era muito lenta. Gutenberg mudou isso, permitindo que nós tenhamos essa disseminação de conhecimento de maneira muito mais ampla. Então ele chegou aqui nas questões dos glifos. Os glifos é a maneira que a gente chama as letras e os caracteres da comunicação através da fala e da escrita, né? Principalmente da escrita. Então os glifos são as letras. Dentro dessas questões a gente tem as famílias tipográficas. As famílias tipográficas, elas se referem ao conjunto de glifos, caracteres, que possuem a mesma característica de desenho, independente da variação, como peso, inclinação ou corpo. Então nós temos vários tipos de famílias de glifos. Além disso, nós temos questões anatômicas de cada um desses glifos. Os tipos, eles são compostos por um conjunto de elementos que varia conforme a sua própria família de glifos. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui nós temos uma letra sem ligadura e uma letra com ligadura. As ligaduras, elas são conexões de 2 ou mais caracteres. Em português, o mais funcional é a questão do FI mesmo, que a gente está mostrando aqui. Mas existem várias ligaduras, como ST, AE, OE, FF, IJ e assim por diante. Então, isso aqui é uma ligadura entre um glifo, dois glifos. Depois, nós temos as palavras, os glifos com e sem serifa. Serifa é essa perninha que está sendo mostrada aqui, Isso aqui é uma serifa. É um elemento dessa anatomia, dos tipos, que você mais ouve falar. O mais importante é que você deve saber o que é que se chama serifa. Então, serifa são essas perninhas aqui, esses detalhezinhos. Aqui uma letra, um glifo sem serifa, um glifo com serifa. Existem tipos com e sem, né, que vem do sans serif, do francês, e a classificação dos tipos em serifados e sem serifa é a principal forma de diferenciação das letras. As serifas são os pequenos traços, esses que eu mostrei para vocês, os prolongamentos que existem no final das hastes dos glifos. Mas de antemão já saiba que os tipos serifados são os mais adequados para os textos corridos, em trabalhos gráficos, como por exemplo livros. Pois a serifa tem uma função auxiliar na leitura, proporcionando continuidade para o texto e tornando o texto menos cansativo para os olhos. Enquanto que os tipos sem serifa são mais indicados para quê? Para títulos, também são chamados para textos em geral na aplicação digital, como blogs, websites e assim por diante. Pois as serifas elas acabam tornando essa imagem, essa visualização um pouco borrada no digital, o que prejudica bastante a leitura e o entendimento. Então já vem a primeira dica, se for fazer algo para texto corrido, a gente pode usar a questão da serifa, letras com serifa, e se for algo mais título ou mensagens mais rápidas digitais, escolher fontes, escolher glifos sem serifa. Aqui a gente tem a questão do corpo. O corpo é o tamanho do tipo que começa do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Então a gente tem a linha ascendente e a linha descendente. Isso aqui significa o corpo da
palavra. Aqui vamos dar uma olhada nas ascendentes e descendentes. Aqui, a parte superior é a parte ascendente, a parte inferior a parte descendente. Então, as ascendentes, ela é a parte das letras que se ficam exclusivas para B, D, F, K, H, L e T, que se entendem acima da altura do X, do ponto do corpo. As descendentes é a parte das letras G, J, P, Q, Y e por vezes a letra J se a caixa estiver alta, que se estende um pouquinho abaixo da altura do eixo X, do eixo do corpo, tá bom? Aqui a gente tem também as questões de eixos. Então nós temos o eixo humanista, vejam que ela é levemente inclinada, o eixo racionalista e uma letra, um glifo sem eixo. Os eixos, eles se referem à angulação do traço, diz respeito ao eixo de inclinação, principalmente nas letras B, C, E, G, O, P e Q. O eixo humanista é um eixo mais diagonal, mais oblíquo, e condiz com a inclinação da escritura manual, tem mais reflexo, como se nós estivéssemos querendo passar a ideia de uma escrita mais tradicional. Já o eixo racionalista, o eixo vertical, condiz com as formas neoclássicas e mais românticas. Então tudo isso tem uma relação quando você vai escrever um texto, escrever alguma coisa. Quando você quer passar uma expectativa de algo feito mais à mão, você usa o eixo humanista, mais diagonalzinho, uma fonte com eixo humanista. Quando você quer fazer um trabalho mais racional, que tenha relação neoclássica, você usa o eixo mais vertical, tá bom? E aqui o sem eixo, que não traz característica para isso. Aqui nós temos a questão da caixa baixa, então é toda a escrita feita em minúsculo, a caixa alta, com toda a questão da organização da escrita em maiúsculo. Então a caixa alta e a caixa baixa, elas derivam exatamente da organização dos tipos em caixa de madeira sobre um cavalete. Nas oficinas tipográficas, onde as letras maiúsculas, elas ficavam na parte superior, na caixa alta, e as minúsculas ficavam na parte inferior, numa caixa baixa. Então por isso que a gente chama as maiúsculas de caixa alta e as minúsculas de caixa baixa. Aqui a gente tem o versalete. O versalete é o conjunto de caracteres em letras maiúsculas com altura de minúsculas. Então não podem notar que nós temos aqui a questão da primeira letra em maiúsculo, todas as outras letras estão em maiúsculo, mas estão com um corpo abaixo da primeira letra, o que a gente chama de versalete. Aqui a gente tem o old style, que são algarismos ou numerais, que também são classificados em 3 grupos: old style, leaning e small caps. O old style são os numerais alinhados pelo texto. Então notem aqui que nós temos o texto e nós temos o alinhamento conforme o texto que vem antecedente. Tá? Depois nós temos a questão do leaning. O leaning são os numerais com o mesmo tamanho de uma versa, de uma caixa alta, e não possuem ascendentes e descendentes. Notem que na anterior nós temos ascendentes e descendentes. Já no leaning nós não temos isso. Tudo alinhado conforme o nosso texto que está em caixa alta. E depois nós temos os small caps. Os small caps são numerais com o mesmo tamanho de um versalete e não possuem também ascendentes e descendentes. Então nós seríamos os números em caixa, vamos dizer assim, alta, mas com tamanho de letras minúsculas, um corpo menor do que a que antecede no texto. Bom, essa parte ela foi uma parte um pouquinho mais técnica a respeito da tipografia, né? Então são coisas interessantes e curiosas para a gente entender quando a gente quer usar uma estratégia de passar uma linha mais de escrita à mão, uma linha mais racional, mais romântica. Então a gente tem que entender essas coisas com serifa, sem serifa e assim por diante. Vai facilitar muito vocês agora para escolher um pouco melhor as fontes. Mas falando exatamente nisso, em como escolher a fonte certa. Isso, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio na hora de montar uma palestra, montar uma apresentação, uma aula. Muitos professores causam uma grande confusão mental por simplesmente não
fazerem uma adequação do tipo de letra que vão usar. A grande maioria sempre acaba usando Times New Roman, Arial e letras, formatos, glifos muito simples. Eu não gosto de usar essas duas fontes principais, assim, ou mais usadas, porque tem um mundo para explorar a respeito de fontes e glifos. A gente chega a ter uma tabela periódica dos tipos, né, de letras e símbolos que a gente pode utilizar. Então nós temos diversas letras, diversos glifos para utilizar nas nossas apresentações. Claro que uns são mais propícios para títulos, outros mais para texto, e assim por diante. Eu vou mostrar algumas dessas fontes e as suas características para vocês. A gente tem aqui a Garamond. A Garamond é da família das fontes dos glifos humanistas. Eles simulam a caligrafia clássica, né, feita à mão, e fazem parte principalmente dos tipos mais relacionados a metais que eram produzidos na Itália e na França no século XV e no século XVI. Tá? Então ela é uma letra mais voltada para o passado, mais transmite a ideia de questões mais tradicionais. Depois nós temos a Caslon, que ela é bem tradicional, ela possui uma leve serifas mais finas e planas, com um acabamentinho um pouquinho mais agudo. Esse tem um eixo vertical e é levemente inclinado, tá bom? Depois nós temos a Clarendon, que ela é mais voltada para a questão mecânica, traços e serifas são retangulares, tá? Elas são mais do século XIX e vieram para uso em propagandas. Então toda vez que você quiser passar uma mensagem muito clara, a Clarendon ela tem uma aceitação boa nessa questão de visualização para o teu aluno, para transmitir, para fazer a leitura de um título, ela se torna interessante. Depois nós temos a Franklin Gothic. As Gothics, elas possuem uma variação de espessura, tá, em cada um dos seus traços, e ela é uma variação das grotescas, gravadas nos Estados Unidos no final do século XIX, tá bom? Então elas têm uma família bem grande, essas Gothics, tá? Aqui eu trouxe para vocês a Franklin, que é uma letra mais fininha, assim, né? Mas é bem interessante de usar. A gente tem a Futura, que ela é bem geométrica, tá? E usa formas geométricas básicas para sua estruturação. Uma fonte de bastante clareza, assim, bastante clareza para a leitura também. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das Frugiters, e aí isso se refere à postura. A postura se refere, na questão de glifos, na inclinação do eixo central das letras. A postura básica dos caracteres é regular, com o eixo bem central, bem vertical, tá bom? Os caracteres regulares, eles podem ser também inclinados e recebem o nome de oblíquos. O termo itálico, por exemplo, é aplicado de maneira errada. Itálico diz respeito aos tipos cursivos e não às inclinações. As características dos inclinados, dos cursivos, recebem o nome de itálico ou grifo em referência ao tipográfico italiano do século XV, tá? O francês Grifo, que foi Francesco Grifo, que foi precursor do trabalho dos tipos inclinados. E agora a gente vê um pouco sobre a composição tipográfica, mais especificamente sobre os alinhamentos e espaçamentos. Olha aqui, a gente tem o Kering, que trata-se de um espaçamento entre os caracteres, e existem partes das letras que ultrapassam o bloco para permitir um encaixe de uma letra na outra, o que não fiquem muito afastadas e assim prejudiquem a questão do visual. A gente tem aqui o kerning óptico e o kerning manual, que é o processo. O kerning é o processo de ajustar os espaços entre os pares de caracteres, ou seja, somente em algumas letras, outras não se encaixam, e o kerning da fonte é definido pelo type designer, quando está criando a fonte. Hoje em dia, os softwares de computador também oferecem uma opção de kerning óptico, definido para amenizar os efeitos das fontes mal produzidas. Entretanto, quando esses kernings não atendem às nossas necessidades, é necessário ajustar ele manualmente. E a gente entra nos trackings. Os trackings são os espaçamentos. Notem aqui nós temos espaçamento normal, espaçamento apertado e espaçamento solto. Isso é interessante porque também ajuda ou prejudica a questão da leitura. O espaçamento entre as palavras deve ser consciente.
para que se evite grandes espaços em branco e também para evitar acavalamentos do texto, o que vai influenciar diretamente no grau de entendimento daquilo que está sendo lido. Bom, pessoal, agora a gente vai chegar numa parte mais criativa. Já aprendemos algumas coisas a respeito de espaçamentos, de inclinações, serifas, falamos um pouquinho da história do surgimento das palavras e da tipografia na informática através do Steve Jobs, né? E agora nós vamos falar sobre a quantidade de fontes utilizadas numa apresentação. Bom, a minha dica é: use apenas 2 fontes, 2 tipos de fonte. Evite multiplicar os tipos de fonte na sua apresentação. Tente criar uma personalidade. Imagine o seguinte: se você vai falar para um público a respeito de engenharia mecânica, use, quem sabe, letras, glifos que tenham a ver mais com questões metálicas, mais simétricas. Se você vai falar para um público um pouco mais voltado para a área das humanas, use letras e glifos mais poéticos, mas usem 2 fontes no máximo na apresentação de vocês. Aqui eu estou usando 2 tipos de fonte para fazer esse slide. Aqui eu estou usando um fundo, que eu vou ensinar para vocês, assim que nós chegarmos nessa parte de criação, tá? Para que vocês entendam como é que fica mais chamativo cada uma das nossas estratégias. O importante é que quando a gente monte uma palestra, a gente entenda isso aqui: o tamanho e a simplicidade para se fazer a colocação. Quando a grande maioria das pessoas monta uma palestra, uma apresentação, elas precisam entender que tem que se escrever, se montar a palestra, pensando nessa pessoa que está aqui atrás, ó. Então, a gente escreve, monta a nossa apresentação, nossos slides, pensando também nas pessoas que estão lá atrás. Não pensando nessa pessoa que está aqui na frente. Essa pessoa aqui na frente, ela vai conseguir ler de maneira bem adequada, independente do tamanho da fonte ou da complexidade dessa fonte. Mas imaginem só ler dessa forma para quem está lá atrás. Então é muito importante que a gente entenda que existe essa diferença de posicionamento das pessoas. E nós temos que pensar que as pessoas lá de trás também querem entender, também querem ter acesso a slides e apresentações matadoras. Então agora nós vamos entrar numa parte mais técnica, né, a parte técnica criativa, que é usar algumas estratégias. Aqui eu vou usar uma estratégia que é a mesma fonte, uma única fonte em uma frase, mas usando pesos diferentes, estruturas diferentes, tamanhos diferentes, para que a gente possa entender melhor e como é que elas se relacionam. Então aqui, a mesma fonte com pesos diferentes, aqui eu tenho a mesma fonte com pesos diferentes, eu tenho a mesma fonte com pesos diferentes, e notem que muda drasticamente como a gente tem impacto na nossa apresentação. Aqui, com uma letra, uma sequência linear, ou apenas uma linha, aqui dividida em 2 linhas, de maneira simétrica a informação, aqui com mesma simetria, mas usando pesos de força diferente. Então é a mesma fonte, uma está em negrito, a outra não está em negrito. Vejam que muda bastante a relação de percepção daquilo que eu quero passar. Então vejam que muda bastante aquilo que a gente está querendo passar para vocês. Agora nós chegamos em fontes diferentes. Vou usar fontes diferentes em uma frase. Então, fontes diferentes, aqui as 2 estão iguais, agora eu mudei para fontes diferentes. Vejam que muda drasticamente a nossa questão de percepção. Fontes diferentes, fontes diferentes. Eu estou usando pesos de fontes diferentes e estou usando colocações, organizações diferentes também. Uma em cima, outra embaixo. Fontes diferentes. Notem que existe um encaixe entre elas. Ó. Eu estou usando fontes diferentes, fontes diferentes, fontes diferentes. Então notem que o impacto de cada uma dessas estratégias muda drasticamente a maneira com qual a gente enxerga as situações. Vamos agora para fontes com tamanhos diferentes. Notem, fontes com tamanhos diferentes, fontes com tamanhos diferentes, e existe uma diferença muito grande em ler dessa maneira ou ler dessa maneira. O impacto entre essas 2 maneiras se torna extremamente interessante e diferente
conforme aquilo que eu quero passar para o meu aluno. Então, notem que existe uma quebra de informação, ó, fontes com tamanhos diferentes. E eu uso a melhor estratégia para chamar a atenção do meu aluno, daquele que está me ouvindo, daquele que está me lendo. Tá bom? Agora nós vamos para fontes com cores diferentes. Como é que eu organizo essas fontes com cores diferentes para chamar a atenção? Vamos lá. Fontes com cores diferentes. Notem que eu estou usando a estratégia sanduíche, onde eu tenho uma cor que chama mais atenção no centro e duas como se fossem duas fatiazinhas de pão na parte externa. Então nós temos uma fatia aqui, o recheio e a fatia externa novamente. Então as pessoas sabem que eu vou falar de cores, fontes com cores diferentes. Agora, usando a estratégia de novo, ó, fontes com tamanhos diferentes, usando cores diferentes. Fontes com tamanhos diferentes, com cores diferentes da mesma estrutura. Então, notem que isso traz uma visualização bem diferente para as nossas apresentações. É bem diferente de você usar algo mais assim, simples, cinzão, do que coisas que tenham um fundo agradável, né, uma harmonia entre a parte de visualização, tamanhos diferentes de fontes, cores, organizações diferentes. E agora vamos chegar no nosso quinta dica a respeito das fontes, né? Fontes para títulos e fonte para textos. Poxa, como assim, né? Bom, é muito importante que a gente entenda que existe coisas como legibilidade e leiturabilidade, tá? Então, são coisas que é para ler ou para ver. Isso é muito importante. Dentre os vários fatores que a gente analisa para escolher um tipo, né, de glifo, a gente tem que entender que uns são mais legíveis, outros são mais tem uma leiturabilidade melhor. A legibilidade, ela diz respeito ao reconhecimento das letras individualmente. São legíveis. A facilidade de distinção dos glifos, isso se chama legibilidade. Já a leiturabilidade, ela diz respeito ao reconhecimento e à fluência dos tipos em sentenças, como as frases e os parágrafos. A legibilidade e a leiturabilidade são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Vou mostrar para vocês. Olha só, aqui eu tenho um título, Palestras Matadoras, que tem uma tendência para ter uma legibilidade bem grande. Ela é muito legível, tá? Então uma pessoa consegue ler bem o título. E eu tenho aqui para o meu texto já uma outra fonte. Vejam que tem diferença em escolher uma fonte para título e uma fonte para o texto. Aqui eu quero que as pessoas saibam do que eu estou falando, usando um título legível. Mas o texto eu não quero que elas leiam, porque eu vou explicar esse texto para elas. Já quando eu mudo, ó, fica muito difícil entender o título, fica um pouquinho mais difícil, mas o texto tem uma leiturabilidade maior. Então, aqui eu chamo atenção para quando eu quero que as pessoas leiam o texto, eu uso uma letra, um glifo mais legível e com uma leiturabilidade melhor. Aqui fica bem difícil de eu ter a atenção dos meus alunos, dos meus ouvintes, espectadores, porque o título já está bem complicado. Então veja uma diferença, né? Ó, Palestras Matadoras, eu não quero que você leia o que está no texto, eu vou te explicar isso. Aqui eu te complico nas questões do título e permito que você tenha uma leitura melhor do texto que está sendo exposto ali. Então, agora vem a grande pergunta. Eu sei que você deve estar assim, nossa, meu Deus, quanta informação a respeito de fontes. E a gente chega nesse slide. Como é que a gente escolhe a voz da tua palestra, Matadora? Como é que a gente faz isso? Sim, porque escolher uma fonte nada mais é do que escolher a voz da tua palestra. Em um projeto, a gente deve considerar todos os aspectos importantes, desde os técnicos até os psicológicos, os socioculturais de tratamento, os neurocientíficos, como a gente viu no módulo 1 e 2. E sobre tipografia, a primeira coisa que a gente deve levar em conta para escolher uma família tipográfica é qual é a voz que a gente quer transmitir. E aí, como de costume, você vai perguntar, como assim? Voz do quê? A fonte, gente, o glifo é feita para comunicação. Logo, ela é a voz da tua palestra. Se você não entender essa questão de glifos,
a sua palestra fica complicada de ser entendida. Lembra das 3 formas de aprender: ler, escrever e fazer, falar. É importante isso que a gente participe. Então, quando a pessoa está lendo, ela está escutando, ela está fazendo também as suas anotações. O ler é tão importante quanto escutar e quanto escrever. Então, a gente tem que ter essas 3 coisas bem organizadas. Imagina só, você tendo que escolher entre um ou 2 dessas letras aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Qual dessas 2 você escolheria se você tivesse que fazer um trabalho envolvendo mulher? Você escolheria a primeira fonte, o primeiro glifo, a primeira família ou a segunda família? Bom, eu acredito que você escolheu a segunda opção. Sabe por que a maioria escolhe a segunda? Porque o público é feminino. Logo, você não precisa transmitir uma sensação forte, robusta, que é o que os primeiros glifos da primeira fonte aqui transmite. Pelo contrário, você precisa fazer o quê? Transmitir uma coisa mais suave, delicada, que é igual à segunda, uma coisa mais sensual. E pensando nisso, obviamente que o tipo que melhor traduz a voz para essa ideia de transmitir algo para uma mulher é a segunda opção. Consegue entender isso quando eu falo sobre a voz no projeto? Então pense nisso antes de escolher a sua fonte. Qual é a voz que você quer transmitir? Eu vou dar mais um exemplo. Olha só, aqui nós temos a escrita antiga, tá? Então, que é uma coisa que está remetendo para a nossa imagem de fundo. Ó, nós temos coisas aqui de tipografia, rosas, uma máquina de escrever, máquina de foto antiga, blocos de anotação. Então, escrita antiga. Será que em uma apresentação matadora, como você já deve ter percebido, envolve várias coisas? Uma delas é a escolha da fonte e da tipografia. Independente do objetivo da tua palestra, a fonte ou as fontes serão parte da tua voz da apresentação. Tu já entendeu isso também. Isso vai transmitir a tua identidade a respeito desse tipo de apresentação. Para isso, a fonte ela deve estar de acordo com a mensagem que você quer passar na apresentação. Então eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos e eu quero que você escolha a melhor tipografia para fazer relação com essa imagem que está no fundo. Mas antes de escolher a fonte, né, cheia de curvas e linhas, tu precisa saber o que é a tipografia. Precisa saber que ela funciona, quais são os tipos, quais os elementos que compõem esses tipos e como usar a melhor maneira. Por isso que eu apresentei para vocês anteriormente a história da tipografia e como é que nós temos os tipos tipográficos. É importante vocês saberem aquilo que eu passei para chegar nessa fase e a gente entender melhor a questão de uma montagem de uma palestra, de uma aula matadora. Então vamos ver qual é a imagem, qual é a nossa tipografia que mais combina com a nossa imagem atrás. Será que é essa? Será? Ou essa? Será que é essa? Nossa, essa aqui é terrível. Comic Sans. Será que é essa? Será que é essa? Vou voltar. Sem dúvida nenhuma, a grande maioria ficou pensando nessa aqui, ó. Eu escolheria, para minha apresentação, nesse momento, usar essa escrita. Por quê? Porque ela tem muita questão das serifas, né? Então ele usa bastante a questão das serifas. Isso remete uma escrita mais antiga, uma escrita mais relacionada com as letras que são emitidas pela minha máquina de escrever. Então, ao invés de usar isso, eu usaria essa aqui, essa fonte teria muito mais relação com a minha imagem. Então notem que montar uma apresentação não é simplesmente sair colocando Times New Roman para tudo que é lado. Isso é muito importante, porque a partir de agora, palestras comuns e aulas chatas, nunca mais. Vocês vão fazer palestras usando outras fontes, no máximo 2 por cada apresentação, mas com pesos diferentes, entendendo o público que vocês vão falar, o assunto que vocês vão falar e escolhendo melhor cada uma das fontes que vocês vão colocar. E aí vocês vão perguntar, poxa, mas o meu computador não tem uma grande quantidade de fontes. Como é que eu faço isso? Beleza, vamos para uma prática de fontes. Eu quero que você assista agora essa aula, essa parte da aula, e depois você vá para esse site aqui, ó, o dafonte.com. Nele você vai conseguir fazer a agregação no seu computador de vários tipos de fonte. Então aqui a gente tem
vários tipos, eu posso escolher fantasia, estrangeiras, técnico, gótica, básicas, as mais relacionadas à escrita, tá? E aí eu posso escolher aqui também, fazer uma pesquisa do tipo de fonte que eu quero. Tá? Então é muito importante, esse é o índice de fontes, e você pode baixar, instalar direto no seu PPT, direto no PowerPoint, direto no Word, e vai ficar bem legal. É só seguir as dicas que já estão lá no dafonte.com, tá bom? Então agora chegou a nossa hora do nosso cafezinho. Estamos com 34, 35 minutos mais ou menos de aula. E tá na hora da gente dar aquela descansada, aquela espreguiçada. Lembra que pra gente aprender bem, nós temos que ter no máximo uma exposição aí máxima de 40, 45 minutos de informações, quando nós não podemos fazer uma pausa a cada 45 minutos. É interessante que a cada 20, 25 minutos a gente dê uma descontraída com alguma informação que seja divertida e que a gente possa dar uma aliviada no cérebro, tá bom? Então, toma um cafezinho e volta para o módulo 4. Logo, logo a gente vai começar a entender como montar e como fazer apresentações matadoras e modificar aquilo que os alunos sabem ou entendem a respeito dos assuntos que vocês trabalham com eles, tá bom? Então, foi um prazer enorme falar com vocês sobre fontes e espero que as dicas tenham sido bem legais para que vocês possam começar a entender a montagem de aulas matadoras. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!